aproveitar e agradecer a presença de vocês no nosso projeto, tá? Muito importante a participação, que vocês se mantenham sempre ativos, assim. Aí a gente está buscando sempre melhorar para estar contribuindo e colaborando com vocês, ou da aprovação de vocês no Enem. Gente, vamos concluir aí o volume 5, aliás, o volume 4, perdão. A gente demorou um pouquinho, mas tem conteúdos aqui muito importantes, tá? E a gente precisa acompanhar esses conteúdos de maneira cronológica, sem estar saltando ou alternando, ele tem que ser realmente na sequência. Que quando eu falei para vocês sobre ácidos e bases de Brauslauer e Lewis, quando eu falei para vocês sobre as interações, né, de quem está ganhando, quem está perdendo prótons, ou fazendo liberação aí de pares de elétrons, é fundamental agora no que vamos falar sobre reações, tá? As reações, elas são muito frequentes, assim como o polímero, que é justamente um dos principais conteúdos, né, e se vocês forem analisar o simulado Bernoulli, que vocês fizeram recentemente, vocês vão observar que o que realmente se pede, gente, em relação à química orgânica, no Enem, é a identificação dos compostos. Vocês têm que saber identificar os compostos, isso é fato. Eu sempre bati isso para vocês no ano passado, sempre falei, todas as minhas questões, elas estavam sempre voltadas para que vocês conseguissem identificar esses compostos orgânicos que fazem parte do nosso cotidiano. Não é diferente no polímero. Nós vimos que os polímeros também estão direcionados aí às funções que estão presentes nas estruturas e o que vamos trabalhar hoje, que é justamente as reações orgânicas. Eu vou começar com a adição, né? Vou dar um resumo rápido de todas elas, como vocês têm que saber identificar essas reações. Todas elas estão fundamentadas ao que nós chamamos de cisão, quebra, né, das ligações, no caso, ligações pi, que pode ocorrer no sentido de fazer a transformação de radicais livres, que vocês já conhecem, relacionado aí ao que eu acredito que o dos Anjos trabalhou com vocês sobre a parte de cinética, né, parte da quebra da ligação, a formação, né, o chamado complexo ativado, né, isso que é aquela parte intermediária, onde há a quebra da ligação e formação do produto, que é a parte instável, aquela que está ligada lá na energia de ativação direta, não é isso? Enfim, coisas que vocês já conhecem, coisas que vocês estão apenas relembrando, mas que a gente vai reforçar com essa aula de hoje. Tudo bem? Então, vou aqui espelhar para vocês um slide que eu fiz. No nosso material Bernoulli, então, não tem nada... Bom dia, Vitória. Então, não tem nada além, tá, do que você já está estudando com o Bernoulli, o material completo, tá, de atividades e informações que eu devo ressaltar complexas, mas que vão servir para a gente, né, no Enem, coisas que, a nível de terceiro grau, isso é importante, para que nós, alunos da Escola Magista, estejamos preparados em relação aos nossos concorrentes. Então, vou aqui espelhar para vocês. Esse slide eu vou colocar lá na sala de aula, como sempre faço, tá? Um slide, a aula, vou colocar na sala de aula. E vocês fiquem à vontade para estudar ou guardar esse slide como informação, tá? Então, deixa eu iniciar aqui. Vamos relembrar, vocês vão lembrar aquelas expressõezinhas de Markov-Nikov, né? Anti-Markov-Nikov, né? Qual o tipo de quebra de ligação, se ela é homolítica, se ela é heterolítica, né? A relação dos carbocátions, a estabilização dos carbocátions, por que o hidrogênio migra para o carbono mais hidrogenado, e o halogênio, que é o que nós chamamos de hidreto de halogênio, não é isso? O ácido bromídrico, iodídrico, enfim, ou ácido clorídrico, ele vai migrar para o outro carbono, né? Isso daí é as relações que nós trabalhamos, inclusive, no ano passado. Foi um dos nossos últimos conteúdos, né, as reações orgânicas, falei de todas, né, falei da reação de adição, substituição, oxidação, falei da direção de combustão, enfim, falamos de todas as reações orgânicas, e hoje nós vamos relembrar, para que vocês possam fazer as atividades aí, treinar, porque não é treinar, é treinamento, tá, é fazer atividade mesmo, ok, não é só ficar na questão aqui conteudista, tem que treinar. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam ao término da aula e até o nosso desenvolver, tá? Se você tiver um questionamento em alguma questão que supostamente a gente venha fazer, a hora de a gente tirar a dúvida é agora, tá?
Então, iniciando aí, ó, quando se fala de reações orgânicas, né, elas se dividem, no caso aí a primeira, que é o nosso estudo da aula de hoje, é justamente a reação de adição, né, que são as mais comuns, né, no caso elas envolvem as rupturas de ligação spi. Então, já direciono a vocês, nós vamos trabalhar direto com alcenos, né, óbvio que se está relacionado a ligações pi, nós também teremos os alcinos, com certeza, né, e também nós iremos ver que essas reações de adição, elas também se enquadram aí com cicloalcanos, lembrando que os cicloalcanos são alcanos de cadeia fechada, né, então eu vou poder fazer ruptura na ligação e vou conseguir transformar aí a formação de carbocátions, né, que estarão mais estáveis. Nós vamos entender isso daí daqui para frente, tá? E aí nós temos uma nova ligação. Então, justamente isso, a reação de adição é a ruptura de ligações pi, onde a gente vai sair de uma cadeia insaturada, né, para uma cadeia saturada, que é justamente de ligações simples, né? Então, essa ruptura acontece de N maneiras, nós vamos ver isso, tá? E um exemplo aqui muito comum, nós temos aqui esse eteno, né, que é uma cadeia insaturada, tem carbonos de ligação dupla, e vou querer adicionar esses dois hidrogênios. Então, nessa adição, é porque nós temos algum tipo de adição, nós temos rompimento catalítico, nós temos o rompimento relacionado aí às tensões, que é justamente quando eu estou falando de cadeias fechadas, né, falei muito de tensão para vocês, as tensões, quanto menor o ângulo, maior a tensão e maior vai ser a instabilidade, consequentemente, nós vamos conseguir fazer a ruptura dessa ligação e poder fazer o processo de adição. Então, só lembrar disso. Então, quanto menor o ângulo, maior a instabilidade. Então, vai haver uma ruptura e formação de uma nova ligação. Isso daí é o que nós chamamos de tensões de Bayer, que também foi falado no ano passado, e eu vou relembrar isso para vocês. O nosso material aqui do Bernoulli, ele não fala muito sobre isso, de Bayer, direcionado aqui na reação de adição. Ele vai falar de Bayer, a gente vai falando lá de reação de oxidação, só que no sentido do Bayer, né, mais pela questão das tensões, mas sim como nós conseguimos relacionar aí a presença de oxidantes fortes em uma reação. Então, voltando para cá, para a adição, a gente vai notar o seguinte, que vai haver a ruptura aqui dessa dupla ligação. Essa dupla ligação, ela vai romper, ela vai quebrar, né, para justamente ocorrer a ligação desses dois hidrogênios, que esses hidrogênios também eles se rompem, né, que é o que nós chamamos de ligações catalíticas, que vou mostrar para vocês ainda hoje. Tá? Então, vai haver o rompimento dessas ligações aqui, ó, dessas ligadores simples, que quando rompeu aqui a dupla, vai abrir uma possibilidade de ligações, né, ó. Então, os hidrogênios vão entrar aqui nesses carbonos, e eu agora sair de uma ligação insaturada para uma ligação saturada, que é justamente aí da dupla para uma ligação simples, né, que vamos ver agora o produto formado, é justamente o que acontece, né, eu tinha um eteno, agora eu tenho um etano, né, sair de um alqueno para um alcano, ou alceno, né, lembrando que alqueno é a mesma coisa de alceno, mesmo jeito de alquino, você vê lá no Enem, alquino, estou falando de ligação tripla, de um alcino, tá, então nós temos aí essa mesma relação. Algumas reações especiais, especialmente de ácido e base, por isso que é sequência, por isso que eu falei que é uma ordem cronológica. Nós vimos a questão dos ácidos e bases modernos, principalmente o de Lewis. Vamos relembrar o que é um ácido de Lewis. Ácido de Lewis é quem recebe um par de elétrons. É muito importante eu ficar relembrando isso, né? Inclusive, devo ressaltar que a questão de revisão não é revisar próximo ao simulado ou próximo a uma determinada prova, mas sim revisar o cotidiano. Toda aula que eu fiz, né, toda aula que eu ministrei para vocês, eu preciso estar sempre relembrando a vocês essa aula. Então, ácido de Lewis é aquele composto que vai receber um par de elétrons. Então, se recebe um par de elétrons, ele é o ácido. Obviamente que a base de Lewis vai ser aquele que vai doar um par de elétrons. Só para a gente relembrar quem são os melhores ácidos e bases de Lewis. Os ácidos mais frequentes de Lewis é justamente o BF3, que é o trifluoreto de boro, e o cloreto de alumínio, né, que é o AlCl3. Então, são os dois mais frequentes, óbvio que tem muito mais, mas mediante a equação você vai verificar quem está recebendo um par de elétrons para poder identificar isso daí. E as bases são as que são nitrogenadas. Então, se você tiver a presença do nitrogênio, geralmente o nitrogênio tem a sobra de par de elétrons, né, você pode ver aí a questão da amina primária, secundária ou terciária, geralmente tem uma sobra de par de elétrons, e esse par de elétrons pode ser doado, né, a tendência é haver uma chamada ligação coordenada.
né? Porque vai doar esse par de elétrons para poder ocorrer uma interação entre esses dois compostos, no caso aí o ácido e base, né? Então, envolvendo apenas a formação de ligações coordenadas e também são classificadas como reação de adição. É justamente o que nós vamos ver aqui nesse exemplo. Não, esse elemento aqui, ó, que vocês estão vendo, ele é muito utilizado em laboratório, ele é o que nós chamamos de mascarante. Que é isso? As meninas, elas que fazem essas selagens, né, esses alisamentos aí progressivos, elas veem lá os cabeleireiros dizendo que não tem formol, né, e tem esse composto aqui chamado EDTA. Esse EDTA, ele é um composto hexadentado, ele tem 6 possibilidades aqui de se ligar com outros compostos, então é uma coordenação. E aí você vai notar o seguinte, que esse ferro, ele está trabalhando aqui no sentido de ser a representação de um ácido de Lewis, porque ele vai receber, ó, está recebendo aqui desse nitrogênio, né, e dos oxigênios, ó, note aqui no produto final, que ele recebeu aqui, ó, né, os pares de elétrons, se estabilizou. Então, voltando para o cotidiano, esse EDTA, ele consegue identificar a presença de formol. Então, muitas vezes, você compra lá o produto, está dizendo, não possui formol, né? Mas o formol pode estar mascarado, né? Então, esse EDTA aqui é o chamado desmascarante, né? Ele vai desmascarar o composto e vai identificar ele através de coordenação. Então, essa coordenação também é classificada como sendo uma reação de adição, não é só única exclusivamente a questão da quebra de ligações π, mas a coordenação entre um ácido e base, como nós vimos aqui, sobre a representação de Lewis. Tudo bem? Então, não se surpreenda quando você se deparar, por exemplo, nos simulados, né, dos simulados do Bernoulli, querendo que você faça a classificação dessa reação como sendo de adição. Se existe a coordenação, que é justamente a doação de um par de elétrons, então quem vai doar é uma base. Note que eu tenho aqui, ó, N possibilidades de doação, tenho desses 2 nitrogênios, ó, que é esse EDTA, parece um B, gente, mas é um D, tá? Esse EDTA tem uma siglazinha muito engraçada, que é o etileno diamino tetracético. Então, é tudo junto, né? A chamada nomenclatura. Então, esse composto aqui, só para efeito de informação, ele pode detectar alguns compostos que nosso organismo não gosta muito, como, por exemplo, o formol, né, que é utilizado aí em cosméticos. Vou passar aqui, vou apagar para não ficar atrapalhando, pronto. Vamos aí continuar a questão da divisão, né? Nós temos a reação de eliminação. A reação de eliminação é um processo contrário ao que nós vimos da adição, que vai haver o rompimento do π, né, na ligação π lá na adição. Aqui vai ser o contrário, eu vou fazer o que nós chamamos de eliminação. Eu vou eliminar alguém, e nesse processo de eliminação, de retirar alguém, alguns elementos, vai haver novamente a formação de uma ligação π. Então, é o processo contrário ao que nós vimos na questão da adição. Tá? Esse processo de eliminação, geralmente é uma desidratação. Estamos vendo aí o álcool, ó. Eu vou estar sempre perguntando isso para vocês, gente. A identificação dos compostos orgânicos. Na primeira lá, nós vimos aqui, ó, na primeira, nós temos apenas o hidrocarboneto, né, ó, como representação aqui da adição, da reação de adição. E agora nós vamos ver aí, na eliminação, a presença do álcool. O álcool é sempre uma hidroxila ligada a um carbono saturado, crianças. Carbono saturado é um carbono que faz ligações simples. Não esquece disso. Esteja sempre ligado na identificação dos compostos orgânicos. Você tem que saber quem são, tá? É o principal fator. Eu estava observando o simulado de vocês, tem 3 questões que eu vi, questões de aparentemente complexa, mas que no final das contas ele queria saber quais eram os grupos funcionais dos chamados prepulsores, né? No caso, falou até do ácido acetil salicílico, não sei se vocês recordam dessa questão. Ácido acetil salicílico, que é o AS, né? Antigamente, minha mãe chamava o AS infantil, mas é o ácido acetil salicílico. Ele é derivado de um composto que tem a presença lá de éter e de álcool, né? Então, o pressuposto, no caso aí, o formador do ácido acetil salicílico foi o que a questão perguntou. A questão queria saber qual era o grupo formador, os grupos orgânicos formadores desse composto. Então, era uma questão que tinha um contexto, falava uma estrutura, mostrava uma reação da produção do ácido acetil salicílico, e cabia a nós fazer a interpretação e identificar esses grupos. Então, é uma questão que vocês não podem errar jamais,
tá? Não pode errar jamais, justamente porque é o que é mais fundamentado em química orgânica, é a identificação dos compostos orgânicos, todos, dos oxigenados aos nitrogenados. Vocês têm que ter sempre eles em mente. Então, voltando para esse álcool aí, vamos ver que vai acontecer um processo de eliminação. Ó. Essa hidroxila, deixa eu apagar bem aqui para não confundir, essa hidroxila, ela pode abstrair ou protonar, a palavra correta é protonar, esse hidrogênio aqui, ela pode fazer isso. Tem aqui a salva de par de elétrons, não tem? Ó? Nessa salva de par de elétrons, ele pode retirar bem aqui esse hidrogênio. Na retirada de hidrogênio, ele se transforma no que chamamos de desidratação, né? Ó, vai virar água, e essa água vai se desprender do sistema, é o que nós chamamos de reação intermolecular. O que é inter, professor? O que quer dizer esse intermolecular? Inter é na molécula, né? Então, vai ocorrer a desidratação na própria molécula, e vai haver aqui, ó, no momento que houve o rompimento, a ruptura dessas ligações aqui, ó, as ligações simples, elas passam agora a ser ligações duplas, né, que vai se formando no momento que vai haver o rompimento para poder fazer a estabilização do carbono. Então, consequentemente, nós teremos isso daqui como resultado, né, ó. Eu saí aqui de um álcool, né, representação de um álcool, e agora eu tenho aqui um alceno. E vocês estão vendo aqui aquela água que foi formada, né, ó, a molequinha de água aqui, ó, ela foi formada justamente porque houve aqui a desidratação na própria molécula, lembrando que ela é inter, né? Não é o que nós chamamos de desidratação na própria molécula, é isso? Desidrata nela e aí tem a formação do produto que vocês estão vendo. Então, esse processo, vou relembrar, esse processo é o processo contrário ao da adição. Eu vou falar sempre assim, é o processo contrário da adição. Tá, gente? Prestem atenção. Esse conteúdo, ele é Caxias, tá? Então, necessitamos que vocês fiquem atentos a esses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes são importantes, porque do mesmo jeito que vocês vão classificar os grupos orgânicos, quando se trabalha com esse tipo de conteúdo, vocês vão ter que classificar a reação, em reação de eliminação, em oxidação, né, em adição, enfim, tem que saber fazer a classificação dessas reações. Então, veja aí as dicas que eu estou dando, tá? Tem o hidrogênio, que vai reagir, o hidrogênio reage com a hidroxila na própria molécula, então vai haver a desidratação. Se há desidratação, lembre das ligações químicas que vocês viram com o dos anjos. Retira esses elementos, formou água, e agora vai haver a formação da ligação dupla, que é o que você vê aqui no produto, tá? Você está vendo aí no produto. Vamos continuar aqui. Reação de oxidação, óbvio, né? Ó, envolve o aumento da velocidade de oxidação de pelo menos um átomo da molécula orgânica reagente. Então, nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tinha esse mesmo álcool, que vocês estão vendo aqui na reação. Nós temos aqui o NOx dos dois carbonos que formam essa estrutura. E note que nós temos aqui a presença, ó, de um oxidante forte, que é o dicromato de potássio. Nós temos alguns, nós temos o peróxido, nós temos o permanganato de potássio, né, que são e o próprio ozônio, né, que são os três mais utilizados, são os oxidantes fortes mais utilizados. E veja que nessa reação de oxidação nós temos aqui a presença do meio ácido, né? Então, o meio ácido é um mecanismo justamente para que ocorra esse processo aqui de abstração, né, para poder retirar um desses hidrogênios e produzir aqui, que nós estamos vendo como a carbonila, né, ó. Vocês notam que eu saí de um álcool para a formação aqui de um aldeído, né, ó. Aqui é álcool, e aqui é aldeído. Que é aldeído, gente? Aldeído é a carbonila, né, ó. Tem aqui o grupo carbonila ligada ao hidrogênio. Como é que eu sei que é aldeído? Que ele vai estar sempre na extremidade. Não ácido carboxílico, não, professor, não. Seria ácido carboxílico se aqui fosse uma hidroxila, né? Por que é isso, professor? Qual a diferença, então, dos dois? Porque um aldeído, gente, numa reação de oxidação, é a dicasinha que eu já estou dando para vocês. Um aldeído na presença de um permanganato, ou um dicromato, ou de um ozônio, o aldeído ele vai oxidar para um ácido carboxílico. Ele nunca para no aldeído, ele sempre será um ácido carboxílico, que é o produto final. Ele vai continuar oxidando. Então, essa oxidação, veja onde, professor? Você vai ver aqui na mudança do NOx, né? Ó. Você nota que o NOx do carbono aqui permanece o mesmo, mas o da carbonila, ele agora é positivo. Tá vendo que, ó, que aqui o carbono que se liga à hidroxila, ele é negativo. Quando ele está formando a carbonila, ele mudou, ó.
Ele mudou, ocorreu uma oxidação. Vixe, professor, não lembro disso daí, não. Relembrei para a gente que é uma oxidação, que é uma redução. Ótimo. Olha bem aqui um gráficozinho, ó. Um gráfico, eu vou colocar aqui o gráfico, ó. Tem aqui o zero, que é o que divide, né? O negativo e o positivo. Temos aqui o negativo. Todo mundo quer para cá é negativo. Todo mundo quer aqui para a direita é positivo, vocês sabem disso? Então, no início, ele está dizendo que era menos 1, né? Ó. Ele deu aqui o NOx do carbono como menos 1, que fica mais ou menos aqui. Não é isso? Ó? Menos 1. E no final da reação, né, da oxidação, ele ficou aqui mais 1. Então, o que é que você nota? Você notou o quê? Ele caminhou daqui do negativo para o positivo. Ele foi nesse sentido, no sentido da esquerda para a direita. Então, quando isso acontecer, vocês observarem que o NOx saiu de negativo para positivo ou para mais positivo, tipo, eu tinha um NOx menos 5, agora tem um NOx menos 1. Então, está ocorrendo uma oxidação, que está indo mais para próximo ali do positivo, desse gráfico que eu estou fazendo. Especificamente agora, nessa reação, a gente viu que ele saiu do negativo para o positivo. Então, ocorreu o quê? Uma oxidação. Porque também nós temos reações de redução. Isso vocês veem muito na bioquímica com o Francis, né? Questão de redução, né? Eu tinha lá uma hidroxila, agora eu vou ter apenas uma carbonila ligada, né? Fez esse processo aí. Então, é a adição de hidrogênio à molécula, que acontece, por exemplo, lá na reação catalítica, que é a hidrogenação. Tá? Então, ocorre uma redução do NOx. E, geralmente, a gente olha o NOx dos átomos formadores, que no caso aqui são os bases, que são os carbonos da molécula, tá? Espero que tenha dado para relembrar essa questão de oxidação e redução. Isso é eletroquímica, mas a gente tem que estar ligado aí nesses pontos. Ainda sobre a divisão, está faltando essa reação aqui, ó, de substituição, que ela envolve, no caso aí, átomos ou grupos de átomos, onde a gente vai ter que fazer um processo. Note que eu tenho aqui esse bromo, né? Esse bromo, ele é rico em elétrons, tá? Ele tem aí, se a gente for romper, ele está aqui, ó, na forma de íon, ele vai ter aí a formação dele com elétrons livres, né? Que são o quê? Ele tem 7 elétrons, não é isso? Ó? Tem 7 elétrons, então esse rompimento vai acontecer de maneira bem... que agora aqui tem uns 2 que faltou, né? De maneira bem direta, onde a hidroxila vai entrar, né? Ó, saiu o bromo, entrou a hidroxila. Então, aí está ocorrendo alguns ataques, porque vocês têm que lembrar desses ataques, que eu falei muito para vocês também. Os ataques chamados nucleofílicos e ataques eletrofílicos. Ataque nucleofílico é um ataque de um composto ou de compostos, que é uma substituição, que tem capacidade de obter elétrons, ou seja, ele tem elétrons sobrando. Então, quem tem muito elétron sobrando é o que nós chamamos de ataque nucleofílico ou nucleófilo. E nós temos o eletrofílico, que é justamente o ataque daqueles compostos que precisam de elétrons, que são pobres em elétrons. Então, não confunda ataque eletrofílico com ataque nucleofílico. Não confunda, tá? Nucleofílico é quem tem muitos elétrons. Eletrofílico é quem tem poucos elétrons. Então, nós vamos ver que essas reações de substituição, de adição, enfim, todas elas estão fundamentadas com essas duas expressões que eu falei para vocês. Ataques nucleofílicos ou ataques eletrofílicos. Bem, ataques nucleofílicos ou eletrofílicos, não esqueçam disso. Tamires, parabéns pela nota 1000, você saiu muito bem. Os demais também que se esforçaram. Muitas notas boas em redação. Parabéns, parabéns, Tamile. É isso aí, fico muito feliz. Fico muito feliz, parabéns. Vi aqui a mensagem da tia Erla. Então, prosseguindo aqui. Reação de polimerização, vocês viram que houve aqui a substituição, saiu o bromo, entrou a hidroxila, né? Então, isso é uma substituição. A substituição direta em qualquer um desses metil aqui, por exemplo, poderia acontecer, tá? Não acontece direto neles, mas sim na molécula que é o formador, no caso aqui, esse carbono, é o carbono terciário. Então, nós temos aí essa formação. E a última aí, que é a reação de polimerização, que para muitos é o bicho-papão, que na minha opinião não é. Vocês vão ver que é muito simples essa questão de polímero, muito simples. Mas todos eles são tratados, estão relacionados à reação de adição. Todos eles eu preciso fazer o rompimento de ligações π, fazendo novas ligações e ocorrendo a formação. Vou dar um exemplo muito comum disso. O Kevlar.
Kevlar, para quem não lembra, é o colete à prova de bala, né? Então, Kevlar é uma estrutura onde nós vamos ter a presença maciça de amida, né? Relembrando que a amida é um nitrogênio ligado a uma carbonila, que ela é capaz de fazer o que nós chamamos de ligações de hidrogênio, que são ligações potentes, né? Que são ligações que conseguem resistir a altos choques, e é um dos fatores da resistência desse material. Então, isso é um polímero, tá? Isso é uma polimerização. Vai fazer vários compostos estão sendo feitos aí através de junção, né? Poli, né? Meros são partes, então pequenas partes formando aglomerados, formando moléculas maiores. Um exemplo comum, vocês estão vendo aí, ó, lembram, o mesmo composto relacionado aqui ao alceno. O que é que vai acontecer? O rompimento da dupla, ó, vejam, o rompimento da dupla, esse N, é porque aqui eu estou falando de uma partezinha, né? Então são vários, né? Isso. Então esse N vai representar apenas uma parte, né, onde houve o rompimento aqui, quebrou a dupla, agora tem uma simples, né, formando aqui essa estrutura que vai se juntando como se fosse clipes, que você vai juntando esses clipes, vai juntando, vai ficando algo macro, né, algo macro que vai crescendo através da junção dessas pequenas partes. Tudo bem? Continuando aí, ó, para a gente partir direto para agora falar especificamente da reação de adição, vamos diferenciar aí as cisões, as quebras, né, entre homolítica e entre heterolítica. Vamos direto. Homolítica, homo, igual. Quer dizer isso? Que a quebra da ligação, ela vai ser igual. Eu tenho ali, geralmente se fala muito sobre essas questões de ligações de rompimentos ou cisões homolíticas, com o que nós chamamos de radicais livres. Os radicais livres, eles são muito reativos no sentido de, quando ocorre a ligação e posteriormente a cisão, né, isso acontece muito com a questão da camada de ozônio, vamos transformar um composto livre, né? Vai ter um radical livre, ele precisa insistentemente se estabilizar. E ele vai fazer essa estabilização sem olhar a quem? Ocorrendo o quê? A destruição, a inutilização ou a diminuição de reatividade, que é o que acontece com o ozônio. O ozônio, quando ele entra em contato com os CFCs, e já falando aí de química ambiental, CFCs, para quem não sabe, é o clorofluorcarbono, que é um composto que está relacionado aí aos aerossóis, né, aos gases de ar-condicionado, gases de geladeira, né, e os aerossóis em geral, eles possuem essa estrutura onde tem um cloro chamado um cloro radicular, que vai ser rompido, né, a partir do momento que ele sai lá do frasco, né, você está aqui se perfumando, ele sai do frasco, então ele vai haver o rompimento quando chegar lá na troposfera, vai haver a presença lá de raios ultravioletos que vão quebrar essa molécula de cloro, e essa molécula de cloro vai quebrar de maneira homolítica igual, né? Um hidrogênio para um, hidrogênio para outro, e aí vai haver a destruição completa do ozônio, esse ozônio vai se transformar em oxigênio. E o oxigênio não é capaz de impedir a entrada de raios ultravioleta com intensidade, né? Então, é esse o processo aí de radicais livres. Isso acontece no nosso organismo, voltando para a parte biológica da coisa, né? Então, nós necessitamos aí nos alimentar de compostos antioxidantes, né? Tem aí os sucos detox, que eu vejo muitas propagandas, enfim, tem alimentos, tem vegetais que também tem esse processo aí de antioxidação, né? Inclusive, a rúcula, para quem não gosta, é um dos compostos que tem, um dos alimentos que tem a presença de antirradical livre, tá? Então, vamos aí, ó. Homolítica, os elétrons envolvidos na ligação se distribuem uniformemente, como eu falei para você, ó, por igual, não é isso, ó, e entre os átomos durante a ruptura da ligação, formando os radicais livres. Olha o exemplo aí, ó, nós temos 2 cloros, ó, você nota que essa junção dos 2 cloros está aqui, ó, eu estou pintando aqui de vermelho, então, quando ocorre a ruptura, né, ó, vai ficar um para esse cloro e o outro para o outro, né, ó. Estão vendo que aqui tem a presença de luz, né, ó. Né, tem a presença de luz, aqui é o fóton, né, representa o fóton, né, que é o comprimento de onda. Então, representa o fóton aí, tem a ruptura, então vai produzir esse cloro radicalar, e esse cloro vai procurar outros compostos, destruindo as ligações, fazendo a sua estabilização e modificando a estrutura. No caso aí, falando de um alótropo, é o ozônio se transformando em oxigênio. Tá? Do mesmo jeito, nós temos aí as heterolíticas, que a heterolítica ela vai acontecer de maneira diferente. Nessa heterolítica, ela está muito mais ligada ao que nós estamos trabalhando aqui sobre as reações de adição,
onde vai haver o que nós chamamos a formação, geralmente, a formação de carbocátions. Nós vamos ver o que é um carbocátion, tá? Nós vamos ver a estabilização dos carbocátions, que ela é fundamental aqui na nossa reação. Mas vamos definir a heterolítica. Ó, o ou os pares de elétrons da ligação ficam apenas com um dos grupos, né? Levando à formação de espécies iônicas. Então, essas espécies iônicas foi o que eu falei para vocês. Tem aquele bromozinho que saiu, né? Ó, houve aqui a ruptura dele por algum motivo, né? Ou por uma atração, por hidrogênio, enfim, outra reação catalítica. Então, esse bromo sai e forma essa estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo que esse positivo aqui, ó, esse positivo, é de quem? É de cátion, não é, ó? Por isso que nós chamamos de carbocátion, porque também existem os carbânios, que vêm a ser os carbânios. É os carbonos onde vai ter o quê? A ligação, a representaçãozinha negativa, né? Formação aí de ânion, carbânio. Existe o carbocátion e existe o carbânio. Dificilmente você vai ouvir falar do carbânio no Enem, dificilmente, tá? Quando se trata com reações heterolíticas, se trata muito mais sobre aqui a formação de carbocátions. Os carbocátions é que vão, por exemplo, dizer lá no Markovnikov por que o bromo vai entrar no carbono menos hidrogenado, né? Por que o bromo entra no carbono menos hidrogenado e o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. É assim que a gente trabalha com o Markovnikov. Espero que vocês lembrem disso, né? Que ele vai migrar, o hidrogênio vai migrar para o carbono mais hidrogenado e o bromo, posteriormente, para o menos hidrogenado. É justamente pela estabilização do carbocátion formado. Então, aquele carbocátion mais substituído, por exemplo, esse daqui, ó, né? Ele tem 3 grupos metil. Nós vimos que o grupo metil, eles são elétron, o quê? Repelentes, né? Então, esses elétron-repelentes, eles vão aumentar ali o que eu chamo de densidade eletrônica, fazendo com que esse elemento, que é um elemento nucleófilo, não é isso? Que ele tem vários elétrons sobrando, veja aqui, ó, ele é um nucleófilo, tá vendo, ó? Tem vários elétrons sobrando, então ele é rico em elétrons, ele vai fazer um ataque em quem é pobre. Nesse caso aqui, ó, esse carbocátion é pobre, ele tá doido para se ligar em alguém, então esse bromo vai atacar, né, fazendo aqui a entrada, no caso foi a saída, mas ele pode fazer o ataque contrário, que aí eu posso chamar de ataque nucleofílico, tá? O ataque nucleofílico. Pessoal, se eu estiver falando alto, rápido demais ou baixo demais, por favor, me chame a atenção, tá? Me chame a atenção. Ok? Alzire, Holanda, Hanna, Tarsila, o meu grande amigo Zé Henrique, Aline, Cauã, me chame a atenção caso eu esteja falando rápido demais, tá? Por favor, não me deixem atrapalhar vocês não, tô aqui para ajudar. Então, vamos direto à reação. Vamos lá. Vamos direto à reação. Ó, são compostos insaturados, você tem que olhar para a insaturação, independente de ser duplo ou triplo. Você vai ter que se atentar ao seguinte. Quando você se depara com a reação de adição, caso você se depare com esse processo onde você tem uma ligação tripla, você vai ter que olhar o reagente. Como assim? Se eu precisar fazer a hidrogenação, né, que é chamada de hidrogenação catalítica, eu vou ter que observar quantos hidrogênios eu tenho para poder fazer a ruptura. Se eu tiver só 2 hidrogênios, o que vai acontecer? Eu vou sair de uma ligação tripla para uma ligação dupla, porque eu vou ter que quebrar um desses pi, lembrando que ligação tripla, nós temos 2 pi e um sigma, não é isso? Então, vou quebrar um desses pi, e aí vou adicionar os hidrogênios, mas eu tenho que observar a quantidade de hidrogênio, tá? O balanceamento desses hidrogênios, né? Veja que em alguns casos, eu estou dizendo isso agora na parte específica, quando vocês se depararem com a OEMA, você precisa fazer o balanceamento da equação, ele vai dar lá a equação, você precisa balancear. Então, os reagentes é que são o principal ponto, é do reagente que você vai fazer o produto. Né? Você não pode fazer o produto sem ter o reagente. Então, você tem que estar ligado nessa questão do balanceamento. Então, são compostos insaturados. Ó, vai haver a quebra da ligação pi, ó, sendo adicionar 2 espécies na ligação pi quebrada, foi o que a gente viu lá no início, né? E aí vai se destacar o que nós chamamos de hidrogenação catalítica. Então, que é esse processo aqui, eu tenho um composto A e B, vai romper a dupla. Quando ela rompe, nota como é que fica a estrutura, né? Ó, nós temos aqui uma estrutura que nós chamamos, esse carbono aqui, vamos relembrar, esse carbono aqui, ó, né, ó, ele tem a presença da carbonila, vocês estão vendo, né? Ó, esse carbono tem a presença da carbonila, então ele está formando uma geometria. Né? A geometria que ele forma aqui, vocês conhecem muito bem. Ela tem um ângulo de 120 graus. É outra coisa que eu vou cobrar de vocês, gente. Eu vou estar sempre falando isso para vocês.
o ângulo das ligações do carbono. Nós temos 3 ângulos aparentes. Nós temos aí linear, quando eu tenho, por exemplo, a ligação tripla, nós temos uma formação linear, né? O ângulo de 180, nós temos a formação em 180, não é isso? Está linear, está horizontal. Nós temos essa aqui, que é de 120, que nós chamamos de quê? De trigonal plana, né? Então, se formou duplo e tem aqui as relações com ligações simples, nós temos a trigonal plana. E nós temos essa aqui, né, ó, que é a tetraédrica, não é? Ó, onde o carbono tem aqui um ângulo de 109 graus, formando aqui essa nova estrutura. Você vai notar que vai haver o rompimento daqui, e esses elementos que estão representando os reagentes agora fazem parte aqui do produto em um único composto, né? Ó, tá vendo? Ó, tem aqui o A e tem aqui o B, tá? O A e o B, que nós chamamos aí posteriormente de nós vamos ver sobre isso daí, que é a reação de Sites-F, quando tem a presença aí de 2 halogênios. Vou falar disso daí também, tá? O Bernoulli é muito legal, porque ele vai dar essas informações para a gente, informação um pouquinho mais complexa em relação aos nossos concorrentes, mas é importante para o nosso andamento, tá? Para o nosso andamento. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A hidrogenação catalítica em si, é a reação de adição de hidrogênio a alcenos, tá? Alqueno aí, mas é alcenos e alcinos, denominada de hidrogenação, né? A reação exotérmica, ela é exotérmica, mas ela não vai ser uma reação rápida, tá? Ela é um pouco lenta, mesmo sendo ocorrendo a liberação de calor, e ela vai agir um pouco mais rápido, vou conseguir acelerar essa reação exotérmica utilizando esses elementos aqui, ó, esses metais, né, ó, é a platina, é o níquel, é o paládio, é o ródio, é o rutênio, tá? Então, esses 4 aqui são os mais utilizados. Professor, como é que eu vou, então, identificar aí que eu estou falando de uma adição catalítica de hidrogênio? Quando você vê a presença de um desses metais e a presença de calor, gente, ó, o deltazinho, ó. O deltazinho significa dizer que eu tenho a presença de calor. Então, vocês vão ver um desses metais aqui, né, vai estar onde, professor? Vai estar lá no caminho da reação. Vai estar na setinha aqui, pode ser um paládio, que é muito utilizado. Geralmente se usa um paládio, tá? É até um pouco mais barato, né, em relação à platina, ao níquel, enfim, aos outros metais. Então, você vai ver a reação dessa maneira. Então, você vai observar a presença desses metais e vai ver a indicação do tipo de reação que você tem que fazer. Nesse caso aí, a hidrogenação catalítica. Então, não se esqueça disso. Olha aqui uma reação direta. Né, aqui tem o procedimento de hidrogênio. Tem a ligação onde o hidrogênio vai ter que fazer aqui esse processo de ruptura, né? Vai haver a ruptura. Note que aqui é como se fosse o complexo ativado da mesma maneira que vai romper lá na dupla, rompe aqui na simples, fazendo com que surja possibilidades de novos hidrogênios serem adicionados a essa estrutura, né? Ó, aqui é o que chamamos de mecanismo, né? Isso, mecanismo catalítico. E aí, deixa eu apagar aqui para não ficar na frente de vocês. Os alcenos, ó, serão hidrogenados, levando à formação do alcano correspondente. Não esquece disso. Alceno forma alcano. Ah, professor, mas se eu me deparar com alcino, eu tenho que observar sempre o que o senhor falou sobre os reagentes. Sim, você tem que observar a quantidade de elementos que vão se ligar naquelas ligações π que vão ser rompidas. Então, você observa, se você tiver um alcino, ele vai quebrar para um alceno. Então, você vai ter 3 fases, né? Vai ter o primeiro processo, onde ele vai quebrar para um alceno, e depois ele rompe para ser quem? Um alcano. Então, tudo depende da quantidade do reagente que vai fazer a adição no composto que tem a presença de ligações π. Então, você vai se processar de 3 maneiras, caso você se depare com a presença do alcino. Vou dando aqui um exemplo muito comum, que é aqui o alceno, né, ó. Tá vendo que eu só tenho 2 hidrogênios, né? Tá vendo aqui, ó? O que eu falei para vocês está aqui, ó. Só tenho 2 hidrogênios. Olha isso daqui. Olha aí, gente. Olha o que eu falei para vocês. Ó, o paládio no calorzinho aqui, ó. Ó, o paládio no calor. Então, vai romper aqui a ligação que vocês estão vendo aqui, ó. Rompe a ligação, né? Do hidrogênio. É o processo bem aqui, ó. Vai haver o rompimento da ligação, óbvio, que também ocorre a ruptura aqui na dupla. E o hidrogênio, os 2 hidrogênios agora fazem parte da molécula, né, ó. Então, nós saímos aí de uma cadeia de um alceno para um alcano. É o que acontece aqui. Eu tinha um alceno, agora eu tenho quem? Um alcano. Quando tem a tripla, ó, tá vendo que a tripla, o processo aqui foram 2. Qual, professor? Note quantos hidrogênios eu tenho aqui, gente. Quantos hidrogênios? Eu tenho 4 hidrogênios, né, ó.
tenho 4 hidrogênios, no caso 2, 2, né? Vai romper esses 4 hidrogênios. Então, qual é o primeiro processo? Qual o primeiro produto, gente? O primeiro produto, gente, vai ser uma dupla. Vai formar uma dupla aqui, ó, ligação dupla. Né, ó, forma uma dupla, e aqui eu vou ter, só tinha um hidrogênio no início, tá vendo, ó? Só tinha hidrogênio aqui, ó, hidrogênio aqui, agora tem um 2. Né, ó? Tem um hidrogênio, tem um 2, vai ter hidrogênio aqui, hidrogênio lá, enfim, vai ficar os 4 aqui formando uma ligação dupla, formando um alceno, tá? Eu não vou desenhar os outros para não perder tanto tempo. Mas aí vai sobrar mais 2 hidrogênios, ainda sobra hidrogênio. Né, ó, vai sobrar isso daqui, sobra H2. Não é, ó? Sobrou H2, aí vamos voltar para o mesmo processo de início lá, ó. Vai romper a dupla, e esses 2 hidrogênios passam a ser aqui o produto final. Então, note que quando você se depara com o alcino, você tem que observar isso aqui, ó. Isso aqui. Quantos hidrogênios você vai ter que adicionar e quantas ligações π você vai ter que quebrar. Essa quebra da ligação π vai estar direcionada à quantidade desses hidrogênios aqui no reagente, tá? Prosseguindo aí, é um processo, ó, quando eu só tenho 2, eu tenho a dupla ligação, a tripla ligação, mas eu só tenho 2 hidrogênios, então eu rompi aqui um π, fiz o rompimento de um π, e os hidrogênios aqui agora fazem parte da reação, mostrando aqui a formação de um alceno. Eu saí de um alcino para um alceno, não completei o alcano, porque eu não tinha tantos hidrogênios para poder fazer essa hidrogenação, tá? Esse processo de hidrogenação, inclusive, acontece com as margarinas, né? Um processo industrializado. Vai hidrogenar, então a margarina ela se transforma em um processo de hidrogenação, né? Que é sair de uma ligação insaturada para ligação saturada, que é justamente aí as ligações simples. Até aí, tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Nenhuma dúvida? Tá todo mundo em paz aí, tranquilo do que eu tô falando, né? Espero que sim. Sim, pode prosseguir. É tranquilo. Que bom, que bom. Fico muito feliz com a participação de vocês. Na verdade, é relembrando, né? Acho que deu para dar uma relembrada aí em relação a essa adição, tá? E vamos melhorar isso daí, tá? A gente vai ver isso com prática. Nós vimos aí que eu também tenho a hidrogenação em cicloalcanos. Quando eu falo dessa hidrogenação, eu não estou mais falando de insaturações. Eu estou falando de ligações simples que formam cadeias fechadas. Como eu falei para você no início, isso daí chama-se tensões de Bayer. Essas tensões, elas precisam ser, imagina só, um cabo de guerra. Está aqui no cabo de guerra, uma família do lado, a família do outro, estão puxando aquela corda. A corda, ela fica tensionada, porque tem força, né, que está sendo de maneira contrária. Então, aqui no centro, né, no centro dessa corda, ela tem uma tensão. Essa tensão gera uma instabilidade. Essa instabilidade, ela pode ocorrer ali a ruptura, né, a quebra ali no centro, onde está havendo essa tensão. Então, quanto menor você se depara com o ângulo de uma cadeia fechada, de preferência um cicloalcano, né, que é uma cadeia onde eu vou ter ligações simples, então, quanto menor o ângulo, vai haver tensão entre os seus ligantes. E por que essa tensão, professor? Imagina só, eu tenho 2 carbonos, 2 hidrogênios. A tendência deles é se aproximar ou se afastar? Óbvio que é se afastar. É lembrar do cabo de guerra, vão se afastando. Então, eu consigo romper essa ligação fazendo a possibilidade, por exemplo, eu tenho um ciclopropano, que é esse daqui, né, ó, ciclopropano, é um triângulo. Então, se eu romper aqui em cima, ó, se eu romper, ela vai abrir, ó, a cadeia vai abrir, ó, ela sai de uma cadeia cíclica para uma cadeia alifática, uma cadeia aberta, né? Então, onde é que eu vou fazer a adição, por exemplo, de hidrogênios? É onde ocorreu a ruptura, aqui, ó, rompeu, então vou ter um carbono do lado, carbono do outro. Então, abriu a possibilidade aqui de novos hidrogênios entrarem nesses carbocátions formados. Então, vou sair de uma cadeia fechada para uma cadeia aberta. Isso é o que nós chamamos de, de hidrogenação catalítica nos cicloalcanos. Tá? Então, sair de uma cadeia fechada para uma aberta. Mas isso só vai acontecer aqui. Note que eu também preciso ter, como toda adição, eu preciso ter um catalisador para que isso aconteça. Por quê, professor? Eu preciso de instabilizar, né? Porque aquele, querendo ou não, ocorreu uma estabilização, né? Ele está aqui tranquilo, eu disse, não, vou ficar aqui, estou tranquilo, não vou me desestabilizar.
Mas quando eu adiciono um paládio com alta temperatura, eu consigo romper essa ligação. Vai haver esse rompimento aqui, ó. E esses hidrogênios, eles vão ser adicionados onde ocorreu essa ligação. Então, você vê que agora eu tenho uma cadeia aberta, tá vendo? Ó, tem uns 3 hidrogênios aqui, ó. Quando ela abriu, né, ó, eu tinha 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Tinha assim, ó, eu tinha um hidrogênio aqui, vou tentar desenhar para vocês, só para a gente ter o entendimento do que eu estou falando, né, abriu aqui e outro hidrogênio, né, ó, e quando ela se liga direto lá, ela está ligada com uma estabilização para 2 hidrogênios, justamente pela questão do octeto, do carbono. Então, fechei aqui, ó, tem hidrogênio, hidrogênio, e onde houve a ruptura, eu tenho aqui o positivo, ó, onde houve a ruptura, eu tenho aqui sinais positivos. Esses sinais positivos dão indício do que, gente? Carbocátions. Então, vai haver aqui o ataque, né? Ó. Esses hidrogênios que vão se romper, lá onde vocês estão vendo H2, eles vão se romper. Então, eles se rompem e vão atacar aqui, ó. Eles atacam esse cara que não tem elétron, que quer elétron. Então, há esse ataque, né, de hidrogênios, fazendo a estabilização, que é o que nós vemos agora, né? Entre o hidrogênio aqui e entre o hidrogênio lá. Então, estabilizou, normalmente, seguindo o octeto. E aí nós temos uma cadeia aberta estável, né? Uma cadeia aberta estável com a adição de hidrogênios. Isso chama-se hidrogenação catalítica no ciclo alcanos. Você vai notar que acontece a mesma coisa aqui no ciclo butano, né? Que são 4 carbonos, né? Isso, ó, 4 carbonos aqui. Esses 4 carbonos também se estabilizam com 2 hidrogênios. Quando rompe, faz a mesma coisa, né? Nas pontas. É sempre nas pontas, gente. É onde houve a ruptura. Rompeu aqui, ó, vai abrir dessa maneira. Né? Ó, quando abre, aí esses hidrogênios vão fazer parte de onde rompeu, para estabilizar. Né? Então, eu saio de uma cadeia fechada com uma cadeia aberta, uma cadeia alifática, né? Cadeia linear. Lembrando que tudo isso na presença de catalisador. Mas você vai notar que aqui, nesse ciclopentano, que tem um ângulo aqui de aproximadamente 105 graus, tem um ângulo aqui de 105 graus, não ocorre reação. Mesmo eu tenho aqui a presença de catalisador. Não vai ocorrer reação por quê, gente? Por que não ocorre reação? Porque existe, pessoal, o distanciamento. Veja que ocorre o distanciamento aqui desses carbonos e hidrogênios, ó. Eles estão bem distantes. Né? Então, se estão bem distantes, eles estão mais estáveis. Não está havendo aí a repulsão entre eles. Então, não tem aquela corda ficcionada, vai ter aquela corda frouxa, né? Então, eu não vou conseguir romper. Se eu bato ali, não vai haver o rompimento. Ela está frouxa. Agora, se ela está extensa, né? Esticada, aí sim, bateu, rompeu. Dessa maneira, não. Então, quanto maior for o ângulo, menor vai ser a possibilidade de uma adição. Tá? Quanto maior o ângulo, menor a possibilidade de uma adição. Nesse caso específico, nós vamos ver, inclusive, quando estiver falando de substituição, que geralmente ocorre reação de substituição quando eu tenho maiores ângulos. Porém, existem fatores, inclusive, um que vocês conhecem comigo, já mostrei isso para vocês, quando se trabalha, por exemplo, com um ciclo hexano. Ciclo hexano é aquele mesmo formato que nós temos do aromático, porém não é uma cadeia aromática, né? Ó, temos esse mesmo formato. Do mesmo jeito, eu perguntasse para vocês se ocorre aqui uma reação de adição catalítica aqui de hidrogênio, né? Ó, se é possível ocorrer essa reação, vamos dizer que não. Por quê? Porque aqui são maiores ângulos, né? Ó, tem maiores ângulos. Aqui eu tenho um ângulo muito maior do que esse daqui, de 105. Eu vou ter um ângulo aproximadamente 120 para cada um. Então, esse ângulo aí, ele é maior. Então, se é maior, ele tem menor estabilidade, ele não tem a ruptura fácil, ela está frouxa. Então, nesse caso, nós temos algumas formações. Vê se vocês lembram disso. Vê se você lembra, Alzira, dessa. É o que nós chamamos de formação de barco. Né? Ó, essa mesma estrutura eu posso fazer ela em barco, assim, ó. Né? Ó, mais ou menos assim. Não sei se vocês lembram disso. Nós temos essa de barco, que é o mesmo ciclo hexano, e nós temos essa aqui na forma de cadeira, né, ó, que parece... Eita, mas tá ridículo. Parece o Message, mas um Message tão esquisito, né, ó. Parece o Message, mas é assim, ó. Que para desenhar aqui é complicado. Que aqui eu estou aproximando cada vez mais os carbonos e hidrogênios. Né? Então, eu consigo fazer aqui uma adição, mas eu só faço adição quando eu faço esse tipo de
transformação aqui no ciclo hexeno, tá? Então, eu consigo agora aproximar os hidrogênios e os carbonos, e agora eu tenho uma tensão, né? Ó, que aqui eu também tenho carbono, né? Carbono e carbono. São 6, não é isso? Ó? Então, agora eu tenho uma tensão. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui de baixo, gente, ó, essa estrutura daqui de baixo, eu consigo fazer reação de adição com essas de baixo, porque estão mais próximas e elas têm mais tensão para que ocorra a ruptura. Aqui em cima, não ocorre reação. Não vai ocorrer a adição do jeito que tem aí nesse ciclo pentano. Deu para entender isso daí, não deu? Então, quanto maior o ângulo, menor vai ser a possibilidade de uma adição. Quanto menor o ângulo, maior essa possibilidade, porque existe a instabilidade aí. Tá bom? Existe a instabilidade. Então, justamente isso, ó. Ciclocanos maiores, tais como ciclopentano ou ciclohexano, como eu acabei de falar para vocês, apresentam conformações que lhes garantam maior estabilidade. Logo, eles não são facilmente hidrogenados, né? Então, se a cadeia é grande, né, ó, se é muito distante um ligante do outro, não vai existir a ruptura para que ocorra a adição dos hidrogênios, tá? Agora, se é pequena, porque tem a proximidade maior entre os ligantes, vai haver repulsão muito maior, vai romper fácil, e eu consigo fazer essa adição. Tudo bem? Lembre-se sempre dessa teoria, teoria de Bayer, tá? Teoria de Bayer é muito importante. Vamos falar de halogenação. O que é halogenação? É fazer a adição de halogênios, né? Então, essa halogenação, ela geralmente se dá aí, a representação dos halogênios é esse X, né? Vocês conhecem muito bem. Então, se vocês verem uma estrutura qualquer que tem a presença do X, eu estou falando do halogênio, tá? Do cloro, do flúor, do bromo, do iodo, enfim. Independente, tá? Óbvio que nós utilizamos muito nos orgânicos, é cloro, bromo e iodo. Né? O iodo, nem tanto, mas cloro e bromo são os mais utilizados. Então, esse X aí representa a presença de um halogênio. Então, se eu preciso fazer uma adição, tanto numa dupla ou numa tripla, né, desses halogênios, eu tenho que observar alguns fatores, né, ó. Entre os mais utilizados, é o que eu falei para vocês, nós temos o cloro e o bromo, isso aqui na ausência de luz, né, e na presença desse cara aqui, que é o tetracloreto de carbono. Esse tetracloreto de carbono, ele passa a ser aí que nós chamamos de ácido de Lewis, tá? Então, depois nós vamos trabalhar sobre isso. Mas eles são os indícios de que você vai fazer uma halogenação. Do jeito que eu vi, o indício de fazer uma hidrogenação, para eu fazer uma halogenação, eu tenho que ver a presença de halogênio, óbvio, né? E esse tetracloreto de carbono como sendo aí o ativador, como sendo o catalisador. E eu vou ver esse catalisador no caminho da reação, do mesmo jeito que eu vi a platina com calor, que eu representei lá na hidrogenação direta, né? Então, veja aí um exemplo, né? Ó, se eu tenho aqui um alceno, tenho aqui dois halogênios, vai haver a ruptura deles, eles vão entrar aqui em posições distintas. Geralmente eles entram distintos para evitar a repulsão entre eles, né? Ó, entram numa posição um pouco mais estável. Lembrando que se eu estiver falando de Zaitsev é quando eu tenho dois halogênios muito próximos, então eu posso fazer a ruptura, a liberação deles, transformar, por exemplo, no cloro ou no bromo, né? No cloro iônico ou no bromo iônico. Veja já. No cloro iônico ou no bromo iônico. E ele pode fazer essa transformação direta. Aí vocês notam que aqui no alceno rompeu, entrou e formou aqui uma cadeia simples, né? Uma molécula simples. Quando eu observo aqui, por exemplo, um alcino, né, ou alquino, eu tenho que observar também a quantidade que eu tenho desse elemento, né, desse halogênio. No caso, um cloro, eu teria, por exemplo, para ter um alcino, eu tinha que colocar um 2 aqui na frente, né? 2 cloro vai ficar com 4, né? 2 vezes 2, 4. E aí eu conseguiria fazer a adição, transformando aqui num alceno, e depois num alcano, né? Porque eu tenho mais alguns para serem colocados, né? Então, eu vou ter a presença maciça aqui de halogênios, né? Que no caso aí, representados por X, e é justamente esse processo de halogenação. Então, um exemplo comum aí é a outra maneira de você, por exemplo, conseguir identificar a presença desses compostos, no caso, os halogenados, que quando você tem aqui a solução, que ela é marrom avermelhada, que você vai misturar aqui com o halogênio, né, ó, ela vai ficar incolor, porque ocorreu a saída de um alceno para um alcano. Saiu de um alceno para um alcano, e aí muda de cor,
que é o chamado dialeto, né? Ó, eu tenho 2 bromos ligados direto a uma molécula. Isso daí é o processo de halogenação. Vocês estão notando que é o mesmo que eu vi lá de hidrogenação. Quebra a dupla entre os elementos, né? Vai quebrar, vai entrar os elementos. Tem tripla, quebra tripla, vira dupla. Tem mais elementos? Quebra dupla, vira a cadeia simples, tá? Vira a cadeia simples. Adição de hidrogênios, no caso aí, haleto de hidrogênio, perdão, que é o chamado, a regrinha que vocês conhecem muito bem, é a regrinha de Markov-Nikov, né? A gente vai ver aí, ó, que o haleto de hidrogênio é um ácido, tá, gente? É um ácido, veja aí, ó. Quem é X, né, um halogênio? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o HCl, né, ó, posso chamar de HCl. Ah, professor, mas eu só conheço por cloreto de hidrogênio. Só conheço por cloreto de hidrogênio, né? No caso aí, é os nossos haletos, né? O haleto, que é justamente o hidrogênio ligado a um halogênio, de preferência que sejam esses 3. Esse iodo, nem tanto, como eu falei para vocês lá nos ácidos e bases, o iodo, ele atrapalha um pouco a reação, porque o iodo, ele é o que nós chamamos de elétron atraente, ele atrai muito, né, a questão dos elétrons e faz com que a reação se processe de maneira lenta, né, que tem um raio maior em relação a esses outros 2, em relação ao cloro e o bromo, e mexe com a velocidade da reação. Estou mexendo direto com a velocidade da reação, não é? Então, vamos ver direto aqui a reação, ó. A adição desse haleto de hidrogênio ao alceno pode levar a 2 produtos, um com prioridade em relação ao outro, tá? Porque é o que nós conhecemos como regra. Que regra é essa? Vou ter um produto que eu chamo de produto principal, né? Ou produto majoritário, vamos dizer assim. Então, vai ter elementos que vão ser produzidos com maior porcentagem, né? Vão ter produtos com maior porcentagem, justamente pelo processo de adição do hidrogênio e do halogênio formador desse haleto, né? Formador desse haleto. Então, vamos aqui. Nós temos aqui a ligação dupla, que vai romper. Nós temos o hidreto de hidrogênio, onde tem o hidrogênio, vai formar aqui esse produto que é o principal. Se eu tivesse que colocar a porcentagem aqui, seria 90%, ó, né? Seria 90% aqui. É assim que vocês encontram no Enem. Aí vai colocar a porcentagem do produto e vai querer saber por que ele tem maior porcentagem. Esse outro é produzido, mas em menor escala, né? No caso aqui, os 10%, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos um de 90% e outro de 10%. Então, isso daqui não é o produto principal, né? Não tem uma proporção principal. Então, esse daqui, sim, que ele está se formando de maneira mais estável, né? De maneira mais estabilizada em relação à sua estrutura, né? À sua molécula. Então, nós temos esses 2 elementos. Que aí nós vamos entrar na regrinha que vocês amam, o nomezinho de Markov-Nikov, né? Markov-Nikov é aquele estudo onde nós temos que entender que o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, né? Tem gente que diz que é o contrário do Robin Hood, né? No caso, ele está tirando do pobre e está dando para o rico, né? Então, o carbono que está hidrogenado, ele vai receber hidrogênio. Aquele carbono que você olha na molécula que tem mais hidrogênios, ele vai continuar recebendo hidrogênio. E o bromo vai migrar para o carbono da dupla, no caso aí, né, da dupla com menor quantidade de hidrogênios, né? Mas aí vem aquela pergunta, mas por que isso acontece? Será que é escolha aleatória? Será que tem algum fundamento de escolha aleatória? Você vai ver que não. No experimento aqui do nosso amigo Markov-Nikov, veja que o bromo, lá na ligação, né, aqui, ó, você está vendo que o hidrogênio vai entrar aqui, ó, porque aqui eu tenho mais hidrogênios. Aí você pode perguntar, professor, mas por que não entrou no outro lado, professor? Por 2 fatores, criança. Por 2 fatores. O carbono, ele só pode se ligar a 4 elementos. Ele só se liga a 4 elementos. Não pode esquecer disso. Eu já tenho 3 hidrogênios aqui. Ele já está se ligando a esse outro carbono. Então, impossível colocar um bromo aqui, gente. Ah, mas você não falou que ele vai... por exemplo, o hidrogênio não vai para o que é mais hidrogenado, então eu poderia colocar o hidrogênio. Não pode, eu acabei de falar para você. A estabilização do carbono só são de 4 ligações. Então, nesse fator aqui, eu não vou poder adicionar nem bromo, muito menos hidrogênio. Então, naquele metil, jamais isso vai acontecer.
você só pode observar esse tipo de reação aqui, na dupla ligação. Se é uma reação de adição, nós estamos falando aí da adição de haletos de hidrogênio, então vai ter que ser na dupla. Então o bromo vai se ligar àquele carbono que tem menor quantidade de hidrogênio. Já o hidrogênio vai para aquele que é rico, né? No caso aqui, em hidrogênios. Então seria aqui no CH2, formando no final um produto que é esse aqui, ó, onde eu tenho 2-metil e eu tenho um carbono ligado aqui, né? Que é a representação dessa adição, né? A representação direta dessa adição. Não é isso? Então, vamos continuar aqui com o regra de Markov-Nikov, só para você relembrar. É só para fazer aí relembrar esse procedimento, esse processo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou desligar bem aqui a câmera, porque a internet está dando uma oscilada. Então, voltando aqui, desculpa, perdão, voltando aqui, a mesma representação de Markov-Nikov, né, nós vemos que ele vai adicionar o bromo aí no menos hidrogenado, e o hidrogênio vai para o mais hidrogenado, esquece disso não, gente, não esquece disso não, Markov-Nikov é esse daí, é adicionar o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado, isso eu estou falando de quem? Estou falando dos hidretos, não é isso? Estou falando dos hidretos de halogênio. Então, vai adicionar o mais hidrogenado, né? Não esquece disso, por favor, não esquece disso para não perder uma questão boba, tá? Então, vamos aqui. Ó, observe que a regra de Markov-Nikov não explica o porquê de 2-bromopropano ser o produto principal. No caso, seria aqui, né? 2-bromopropano, que é aquele que nós vimos lá na representação aqui, ó, né? Ó. O bromo vai entrar aqui. Né, ó. Vai entrar aqui, e aí você faz aí a relação direta com a presença desse elemento. Pedi para mandar, foi cedo essa prova aqui, sabe que era 8 horas, eu não posso ficar saindo dali. Então, desculpe mais uma vez, gente, é um problema aqui. Bem, não dá para explicar, não dá para saber por que ele vai migrar para lá, né? Olhando só por esse fator de hidrogênio no mais hidrogenado e o bromo no menos, tá? Mas aí tem essa explicação, sim. Bora olhar aqui a etapa dessas reações. Olha a etapa da reação. Olha a etapa aí da reação. Quebrou aqui, né? Você vê que vai quebrar a dupla, né? Quando quebra a dupla, né, há o rompimento da ligação entre o hidrogênio e o halogênio, né? Vai haver a formação aqui de um carbocátion. Veja, o positivo está aqui formado, né? Ó, que vai haver o rompimento. Então, nós temos essa primeira etapa. A segunda etapa, o que é? É o ataque, né? Isso, ó. O halogênio vai entrar, né? Assim como entrou o hidrogênio, o halogênio entra, formando uma nova estrutura, que é justamente essa segunda parte. Então, está direcionado, pessoal, com a estabilização dos carbocátions formados. Então, a estrutura da molécula, então a molécula que tem as ligações pi, elas se processam onde você tem que observar o tipo de estabilização que vai acontecer com a formação dos carbocátions. Então, vamos ver que carbocátions são esses, ó. A formação do produto final será tanto mais favorecida quanto maior for a estabilidade relativa do carbocátion. Então, aquele carbocátion mais estável é aquele mais substituído, é aquele que tem a presença de maior quantidade, por exemplo, de CH3. Então, quanto mais CH3, mais estável. Então, seria o quê? Um carbono terciário, carbono secundário, e o primário é o menos estável. Então, aquela porcentagem que eu mostrei para vocês lá no início, essa porcentagemzinha aqui, ó, ela está mostrando para mim o seguinte, aqui não seria um CH3, né, ó, bem aqui na ponta já, não tem agora um CH3? Teria aqui um CH3, né, ó. Desculpa, o desenho não está tão legal. Tem outro CH3 aqui, ó. Então, tem 2 metil ligados a esse carbono do centro,
né, ó, fazendo com que? Injetando elétrons nele. Então, esse carbono aqui do centro, ele vai ser atacado pelo bromo. Então, o bromo vai sentir prazer em atacar esse carbono aqui, porque ele está mais acessível, né? Ele está menos impedido. Então, vai haver esse ataque. Então, você está notando que esse carbono aqui do centro é um carbono secundário, né? Ó. Então, ele está formando um carbocátion secundário. Porque quando houve aquela ruptura, né? Houve a ruptura aqui da ligação, o hidrogênio foi para onde? Foi para cá. E o bromo vem atacar aqui, ó. Porque aqui está um espaço, né, entre esses dois metil formado, porque o hidrogênio entrou no lado, né, ficou um CH2, e eu tenho agora um CH3, e o bromo vem atacar. É o que a gente vê aqui com esse novo procedimento, com esse novo processo. É a explicação da formação do 2-bromo-propano. Tá? Então, esse 2-bromo-propano, que é justamente esse que eu acabei de fazer para vocês, ele justamente está relacionado à estabilização do carbocátion. E é outra coisinha que vocês não podem esquecer quando se fala de Markov-Nikov, tá? Não é só dizer, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, o halogênio vai para o menos hidrogenado, o halogênio vai para o carbocátion mais estável. O carbocátion mais estável é aquele que está representado aqui, ó. Você está notando que eu tenho esse carbono mais substituído, ó. Então eu tenho 3 grupos aqui. Posso citar o grupo alquila, que é justamente o metil, né? O CH3. Então, note, ó, que o carbono terciário é mais estável que o secundário, né, ó, que é mais estável aqui que o primário, no caso, né, que eu tenho 2 hidrogênios, que é muito mais estável do que o próprio CH4, ou aí a representação do metano, né, que vai tirar o hidrogênio para entrar, por exemplo, um halogênio, não é isso? Então, nós temos a questão da formação desses carbocátions dessa maneira. Então, muito interessante que o Bernoulli coloca, ele coloca na ordem de estabilização, para que você lembre sempre, né, e que você não se confunda, para saber qual dos carbocátions são mais estável. Então, o terciário é o mais estável de todos, tá? A formação do carbocátion terciário, ele é o mais estável de todos. É ele que tem prioridade de ataque. Então, se você tiver numa molécula, quebrou a molécula, e você tem um carbocátion terciário, um carbocátion secundário, quem é que eu vou atacar primeiro? Vou atacar o terciário. Um ataque nucleofílico ou eletrofílico, não interessa. Então, eu vou atacar quem? O terciário. Esse terciário é atacado com prioridade. Então, vai haver a maior formação desse composto aí, no sentido do carbono, do carbocátion mais estável. Tudo bem? Então, veja aqui, o hidreto acontecendo. Olha para essa molécula aqui, gente. Olha para essa molécula. Veja esse carbono que vai ser formado aqui, esse carbocátion, ó. Vai quebrar aqui, né, a dupla, ó. O hidrogênio entra onde? Nesse carbono que eu vou chamar de 1 ou nesse carbono que eu chamo de 2? O hidrogênio vai entrar onde, galera? Se é que vocês entenderam o que eu falei. Vai entrar no carbono 1 ou no carbono 2? É no 1 ou no 2 que entra? Alguém pode me dar uma ideia aí? É no 1 ou no 2? O Cauã está dizendo no 1. Não é justamente, ó. É no carbono 1, porque no carbono 1, se levando o carbono Markov-Nikov, né? Eu tenho mais hidrogênios nele, não é isso? E o bromo, ele vai entrar nesse carbono 2, porque quando formou o carbocátion, formou assim, Cauã, ó. Formou assim, ó. CH3. Né, o CH3 aqui, ó. CH3 formado aí. Com o CH2 agora que o hidrogênio entrou aqui, ó. Tá vendo? O hidrogênio vai entrar aqui, ó. Né? Formou o CH2. E quando ele forma esse outro carbono, quebrou, ó, ainda não tem uma ligação, então ele fica positivo aqui, ó, formando o carbocátion. Ele fica positivo e eu vou ter um metil aqui embaixo. Não sei se vai dar para desenhar o metil aqui embaixo. Vou ter um metil aqui embaixo, que vai se ligar a outro metil aqui, ó. Então, esse carbocátion é secundário, não é isso, ó? É um carbocátion secundário. Consequentemente, o bromo vai adentrar aqui, ó, vai atacar aqui, né, ó, porque eu tenho a presença aqui desses 2 metil que estão injetando elétrons nesse carbono, fazendo com que ele fique mais acessível ao ataque. Então, óbvio que eu posso ter um bromo ligado ao hidrogênio aqui, eu posso ter. Vai acontecer, lembra? Subindo aqui, ó, tá vendo? Ó, esse carbocátion aqui, ó. Né, os 3 hidrogênios que pode representar. Eu posso ter um bromo ligado lá, não tem problema. Não tem problema. Só que ele vai ser formado
de maneira minoritária, ele não vai ser a maioritária, né? A majoritária, perdão. Ele não vai ser a majoritária, ele não vai ter maior frequência, maior proporção, porque o ataque é preferencialmente no carbono, no carbocátio mais estável, não é? O carbocátio mais estável. Isso daí é a explicação da formação desse 2-bromo-propano, tá? Essa é a explicação. E aí, esse composto final aí, eles têm um nomezinho, né? É o 2-bromo, 2-metilbutano. Isso daqui é a nomenclatura atual, tá? A nomenclatura é considerada atual, atualizada da IUPAC para a formação desse composto. Deixa eu prosseguindo para a gente... O anti-Markovnikov, do jeito que eu tenho a regra de Markovnikov, eu tenho a anti. Então, a anti-Markovnikov é muito importante que vocês também lembrem, né? Vocês não esqueçam e que vocês possam ter sempre essa diferença dos dois. Markovnikov, ele age daquela maneira, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado e o halogênio, ele entra no menos hidrogenado, não é isso? Só que o anti-Markovnikov, ele acontece assim, veja, ó, se a adição do HBr ocorrer na presença de peróxido, então você viu na molécula o peróxido, independente de ser um peróxido inorgânico, né, que é o H2O2, ou esse daqui que vocês estão vendo, que é o orgânico, independente se eu tenho 2 oxigênios, peróxido, eu tenho muitos oxigênios, né, então se eu tenho a presença de muitos oxigênios na molécula, de preferência um H2O2, ou esse que vocês estão vendo aqui, que é o chamado peróxido, são 2-metil dietílico, né? Peróxido dietílico, ele será anti-Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, ele é o contrário, gente. Ele vai ser o processo contrário do Markovnikov, totalmente contrário. Então ele está saindo ali, daquele onde lá no Markovnikov diz, para atacar o carbono mais hidrogenado, não é isso? Nesse caso aqui, com a presença de um peróxido, não esquece disso, com a presença de um peróxido, é o chamado anti-Markovnikov. Então, o hidrogênio ele vai para o menos hidrogenado. Não é mais para o mais, sim para o menos hidrogenado. E aí o bromo vai entrar no que vai estar mais hidrogenado. Então, é um processo contrário, mas isso só acontece se tiver na presença de um peróxido. Não esquece disso. Se não tiver peróxido escrito na reação ou dito lá no enunciado, então é Markovnikov. Ponto. Simples assim. Se não estiver falando de peróxido, é Markovnikov. Falou de peróxido por algum motivo, aí sim você vai dizer, ó, daqui a reação anti-Markovnikov, que é de Karash, conhecida como Karash e Maio, mas é muito mais Karash, muito mais por Karash do que o próprio Maio, tá? Tá aí o que eu acabei de falar para vocês, né? O processo aqui, uma cisão homolítica, tá vendo, ó, que é do peróxido, né? Pela questão do calor, formou aqui o composto. Tem todo esse processo aqui de formação, no caso aqui forma um álcool, né? Só para a gente ver como é que é o procedimento aí de quebra e ruptura, né? As cisões, quando eu pego esse bromo e vou reagir o bromo direto numa cadeia, numa quebra, ó, quebrou a molécula, então vem uma para cá e outra aqui, né? A ligação para esse carbono e para esse. Esse carbono aqui é mais estável, forma um carbocátio mais estável, né? Então você vai notar que o bromo, depois dessa ruptura aqui, ó, ele entra nesse, né? Ó, vai entrar aqui pela presença do peróxido, que ele é um anti-Markovnikov, né? Então ele entra lá. E o hidrogênio vai fazer parte do que é menos hidrogenado, né, ó? Que praticamente não tem hidrogênios, né, ó? Então o hidrogênio vem para cá, não mais para cá, para esse lado. Ele faz o processo contrário. Porque se fosse Markovnikov, o hidrogênio entraria aqui. Entraria nesse lado. E aí o bromo nesse. Nesse caso, não. O hidrogênio vai entrar no menos hidrogenado, justamente pela presença aqui do peróxido. Tem peróxido, tá? É o processo contrário a Markovnikov. Por isso que é a reação anti-Markovnikov. Ok? Adição de água, processo muito parecido, só que a adição de água tem a presença aí de catalisador, ele é catalisado por ácido, né, ó, os ácidos podem ser o sulfúrico ou fosfórico diluído, isso a gente vê no caminho da reação, ela é um processo industrial, no caso aí, para produzir álcool de baixa massa molar, né, e ela vai seguir a regra de Markovnikov, então tu tem a hidroxila, né, se é água, tu tem H2O, então o hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado, no carbono mais hidrogenado, e a hidroxila entra no menos hidrogenado, porque vai seguir a regra de Markovnikov na hidratação. Então, vamos lá. Rompeu a ligação, né? Ó, tem aqui a molécula de água, veja que eu tenho meio ácido, né? Isso, ó.
O meio é ácido, então vai produzir quem? O álcool. Não é por quê, professor? Porque você vai notar aqui, ó, que bem que era dupla, não é, ó? Bem que era dupla, ó. Vou só pontilhar aqui, ó. Bem que era dupla, né? Quebrou a dupla, era só um carbono, é só um hidrogênio, agora tem dois, tá vendo, ó? E a hidroxila entrou no carbocátion aqui, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá com o bromo, né, com o cloro, ela vai entrar nesse carbocátion mais estável, seguindo a regra de Markov-Nikov. Tá ok? Tá seguindo a regra de Markov-Nikov aí, quando fala-se de hidratação, tá? Reação de adição, no caso aí, a hidratação. Para os alcinos, é possível adicionar apenas uma molécula de água por ligação tripla. Mesmo jeito que nós vimos lá, né? Quebra, adiciona, vai quebrar, outra para adicionar outra. Não consigo adicionar as duas, até porque nós temos duas hidroxilas e elas ficam paralelas e existe competição entre elas, a chamado impedimento estérico. Então, esse impedimento estérico faz com que a ligação rompa e não ocorra estabilização. Então, não é isso que a gente quer. A reação é catalisada por sais de mercúrio, esse é outro indício, tá? E se deve ao equilíbrio o equilíbrio chamado cetoenólico ou aldoenólico. É como se fosse aí aquela isomeria que vocês conhecem muito bem, que é justamente aí a tautomeria, né? Muito parecido com a tautomeria. Vamos lá. A reação com a tripla, né? A tripla ligação. Vai haver o rompimento. Lembra que eu estou vendo aqui um sal de mercúrio, como é dito aqui, ó, né? Sal de mercúrio, que é o sulfato de mercúrio, na presença do meio ácido. Vai ver o quê? Vai adicionar a hidroxila onde? No carbono menos hidrogenado, seguido. Formou um álcool, né? Formou um álcool ou um enol aqui, gente? Vai lá, Cauã, me representa. É álcool ou enol? Vamos ver se vocês estão afiados aí com a identificação dos compostos. É álcool ou enol aí? Qual a diferença do álcool para o enol? Qual a diferença? Gente, vamos lá, vamos desmistificar álcool e enol. O álcool é a hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é isso, professor? A hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Repetindo, hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Isso é álcool. A hidroxila ligada a um carbono fazendo ligação dupla é um enol. Hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla é um enol. Então, especificamente nós temos o enol, não é? Ó? Por isso que é chamado de equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico. Nesse caso específico, essa dupla vai andar aqui, ó. Essa dupla vai andar. Por quê, professor? Por que ela anda? Olha lá, essa dupla anda para cá, ó, formando a carbonila. Esse hidrogênio, ele vai fazer parte agora dessa molécula, ó, desse carboninho aqui, ó. Né, que vai formar um carbocátiozinho aqui. Então, forma a presença agora desse novo hidrogênio, produzindo aqui, gente, essa cetona. Lembrando que cetona é carbonila entre carbonos, né? Ó, carbonila entre carbonos, você tem aí o grupo cetona, que é um CH3, né? Ó. Então, por isso que eu tenho esse equilíbrio, que eu chamo de cetoenólico ou de aldoenólico, lembrando que isso daí é a adição de água, né? Na reação. Lembrando, mais uma vez, que ela tem que seguir Markov-Nikov nesse sentido aí. Tem que seguir Markov-Nikov. Tá terminando? Reação envolvendo a carbonila, né, ó. Agora eu vou fazer a quebra na carbonila, né, no caso aí, a conversão da carbonila, no caso aí, aldeído e cetona, a gente vai relacionar dessa maneira, né, ó. A adição da dupla ligação de carbono oxigênio, né, reação de redução da carbonila. Então, vou fazer um processo na carbonila. A quebra entre carbono e oxigênio agora, tá? Então, nós vamos ver o processo, como é que vai ficar. Então, nós temos alguns, né, que é chamada redução de Volskirchen e Clemens. Só um nome lindo, né? Para vocês decorarem. Volskirchen e Clemens. Então, veja que a carbonila, nesse caso, ela vai ser convertida em CH2. Então, você tem uma estrutura com essa reação, né, ó, de Wolff-Kirchner e Clemens, que vai haver o processo de converter a carbonila em CH2. Professor, isso acontece muito? Acontece.
tá? O Enem, ele é de surpresa, então a gente não pode esperar só questão de estatística, não. Tem que ir direto no que é para ser estudado. Esse conteúdo aqui você não encontra, por exemplo, no livro de ensino médio. Então, mais uma vez, eu volto a ressaltar, o nosso material é muito completo. Essas reações de redução que nós estamos trabalhando aqui com adição, você não encontra no livro de ensino médio. Tá? Então, veja, consiste em tratar o composto, nesse caso aí, né, a carbonila, tanto do aldeído ou cetona, na presença aqui do zinco com mercúrio, né? Isso eu vou chamar que é o método Clemens. E o outro método é com a hidrazina. Hidrazina, eu vou mostrar para vocês o que é hidrazina. Hidrazina é esse N2H4, tá? É um composto relacionado a um grupo nitrogenado. Se é um grupo nitrogenado, é uma base de Lewis, né? E tem aí a presença também de uma base inorgânica para poder fazer a relação. Então, você vai notar que tem que estar no meio ácido, né? Esse daqui que é o de Clemens. Eu tenho o zinco que vai reagir com o mercúrio, né, em meio ácido, para poder fazer a ruptura dessa ligação entre carbono e oxigênio da carbonila e produzir aqui um CH2, né? Produz um CH2 justamente com a presença desse hidrogênio aqui do ácido, né? Produz CH2. Então, quando você sai de um grupo, no caso aqui uma cetona, né? Isso, ó, para essa formação de alcano, né, da cadeia que eu considero a cadeia aberta e fechada, porque eu tenho um aromático e tem aqui uma cadeia linear, então você vai ter um processo de reação que envolve a carbonila, no caso uma adição. Mesmo jeito acontece aqui quando tem a hidrazina no meio básico, também vai haver a formação de um CH2 e eu também vou classificar aí com essa reação. Ou só é muito cobrado? Não é, mas é bom a gente estar sempre vendo isso daí, tá? É bom a gente estar sempre lembrando ou relacionando com essa relação aí da carbonila, envolvendo a carbonila. E a última aí, que é o chamado reagente de Grignard, essa sim é mais desenvolvida, essa sim, a possibilidade de uma questão relacionada à adição com reagente de Grignard é eminente, tá? Pode aparecer sim, então se a gente não está esperto, essa você já pode encontrar, assim, nos livros de ensino médio, né? Os livros um pouco mais antigos também tem essa reação, que é justamente aí o reagente. Esse grupo aqui é um grupo carbônico, né? Ligado ao magnésio, que tem aqui a presença de um halogênio, né? O X, lembrando que é um halogênio. E, então, vai ser preparado aí com um haleto de alquila, que é justamente um carbono aqui, um CH3 com halogênio, para poder fazer aí a representação do reagente de Grignard. Então, a gente vai ver como é que funciona. Ele tem esse solvente, que é o éter dietílico ou o tetrahidrofurano, que é o THF. Onde é que eu vejo isso? Vai ver na reação, tá? Quando mostra a reação, você vai ver a representação dos solventes que são usados para poder fazer essa reação de Grignard. Então, veja aqui, vou logo direto na reação, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Porque você já deve estar saturado de tanto eu falar. Então, tem um grupo aqui, ó, onde vocês vão ver a carbonila. Veja que é sempre a relação da carbonila. Onde esse grupo R aqui, ó, que está ligado ao reagente, que é justamente o Grignard, ele vai fazer parte agora da ligação. Quando ele vem para cá, ó, o processo da seta aqui, ó, quando ele vem para cá, ele vai fazer o rompimento da dupla. Quando ele rompe a dupla, esse oxigênio passa a ficar bem oxigenado. Aliás, perdão, bem eletrizado, né? A presença de elétrons. Então, quebrou, ele agora faz parte da dupla. Ó. Veja que o THF está aqui, ó. THF é justamente o solvente que está aqui representado, tá? Ou o éter dietílico, você pode encontrar também, tá? Então, note que eu saí aqui de uma estrutura geométrica, né, ó, trigonar plana, para aqui um carbono tetraédrico. Então, note que o R' está aqui, não é? Ó? O R' entrou na molécula, ó. Daqui é uma parte intermediária, um estágio, né? Ó, estágio intermediário. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai haver aqui a presença de um meio ácido, né? E esse meio ácido vai transformar aqui o rompimento. Aqui está acontecendo o quê? Nós temos aqui um positivo, né? O positivo do magnésio, que é o eletropositivo, e nós temos o negativo aqui do cloro. Muito parecido com aquela questão que eu mostrei para vocês lá na revisão da UEMA, né? Onde nós temos aqui uma ligação iônica entre o oxigênio e o magnésio. E aqui vai haver a formação de um novo composto. Esse álcool é formado, é muito utilizado para a produção de álcool, inclusive, e nós teremos um outro composto inorgânico que vai ser relacionado com o cloro e o magnésio presente aqui
e o meu produto final estará formado. Então, é uma maneira de eu produzir álcool, é justamente a do reagente de Grignard. E a adição do cianeto é muito parecida, tá? Não vou me alongar tanto. O cianeto entra na molécula, quebra a dupla aqui, ó. Né? Ó, quebra a dupla. Então, nessa dupla quebrada, vai haver a abstração, porque vai ter a presença do hidrogênio, né? O hidrogênio vai quebrar também, tá? Ó. Então, quando quebrou a dupla, vai ficar simples aqui, né? E como ele vai ter vários elétrons livres, ele vai protonar esse hidrogênio, que vai estar sozinho, com certeza, e vai haver a produção de um novo álcool, porém, com o álcool não tão consumível assim, pela presença do grupo cianeto, né? Aqui é o grupo cianeto, e nós sabemos que ele tem aí uma capacidade letal, então é muito mais utilizado na indústria também, tá ok? Então, mostrei para vocês todas as possibilidades aí do que se trata sobre essas reações de adição. Tá? Aí nós terminamos. O tempo é um químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as moléculas e substâncias morais. Machado de Assis, em homenagem ao meu amigo Tiago Silva, que eu acredito que vocês terão aula dele hoje, né? Ou quando terminar a minha, possivelmente. Então, pessoal, espero que tenha me feito entender, né, essas informações, que foram muitas, eu devo admitir, tá? Foram muitas, mas importantes, consegui fazer um resumo total. Então, quando você for ler o material, você vai ver que o que eu trabalhei foi direto ao ponto, eu não explanei tanto, mas fui direto ao que interessa, somente essa questão de Markov-Nikov e anti-Markov-Nikov. E agora, a gente vai fazer questões, né? Vamos ver aí o Bernoulli, vamos espelhar o Bernoulli aqui para vocês, vou deixar de compartilhar aqui, para poder espelhar o Bernoulli para vocês, e a gente poder debater algumas questões, né? Vamos debater as questões, deixa eu espelhar aqui, estamos enfrentando a pergunta. Eu acredito que a internet está ruim para todos, né? Para mim também não está tão legal, por isso que eu desliguei a câmera agora, estava dando uma oscilada aí. Acho que é o consumo muito grande, não é isso? Então vamos aqui espelhar o material do Bernoulli, para a gente poder debater questões. Eu acredito que você já deve ter feito algumas delas, ou talvez todas, né? Que aluno tem que estar sempre treinando, e é treino. Eu queria depois marcar com vocês para a gente poder resolver algumas questões de química lá do simulado do Bernoulli, né? Que eu queria mostrar para vocês que eu não sei como é que vocês foram, não vou ser leviano para dizer que sei como é que vocês foram na prova, né? No simulado. Inclusive, eu queria ouvir o parecer de vocês, o que vocês acharam do simulado. Foi muito complicado na parte de natureza, muito simples, como é que foi? Vamos conversar um pouco também sobre isso, gente, não é só, eu preciso também ter o termômetro, né, do que está sendo dito. Como é que foi o simulado? Para mim sempre é complicado, a Yolanda diz. Mas, Yolanda, você notou que o simulado, ele contemplou estequiometria, né, vi duas questões relacionadas à estequiometria, inclusive uma que fala sobre ligações entre os CFCs, lembra? Que era para calcular a quantidade de moléculas orgânicas. O Cauã disse que estava boa, né, Cauã? Muito mais de... Teve uma que complicou, na minha opinião, Cauã. Nem tentei fazer de estequiometria, mas tem que tentar, Yolanda. Yolanda, você só vai conseguir ter o entendimento se você tenta. Se você não tentar, se você desistir, já fica complicado. Você tem que tentar, né? Tentar fazer a relação. Como é que é a estequiometria que você tinha que fazer nessa questão? Ele conta toda a história, né? Ele dá o contexto, fala do CFC, mostra a reação lá da formação da quebra do ozônio em oxigênio pela presença do halogênio, mostra esse mesmo processo que eu mostrei para vocês aqui, de cisão homolítica, né? A massa molar ele deu, inclusive, do CFC. E quando ele fala assim, gente, ó a dica, Yolanda, olha, quando a questão fala assim, quantidade de mols, quantidade de moléculas, quantidade de partículas, quantidade de átomos, aí ela remete a um número de Avogadro. Qual é o número de Avogadro? 6 vezes 10 é 23. O que é que você não pode esquecer? Do balanceamento. Ele diz que é 1 mol do CFC para a formação de tanto de ozônio. No caso, eram 3 mols de ozônio. Né? Então, seria a massa do CFC, que se não me engano era 174, se eu não me engano era, não me recordo agora, está para
3 vezes a quantidade de átomos de ozônio, que seria o quê? 6 vezes 10 é 23. Aí deu uma massa lá do CFC, se não me engano era 5,5, e a outra era X. Os físicos não falam que química é só regra de 3? Então era só para fazer isso. Então fazer a regra de 3 fácil, você encontraria um valor matemático, né, da quantidade de átomos de ozônio pelaquela quantidade X de massa de CFC. Então não tinha tanto segredo. Tá? A outra era do arsênio, né, a quantidade de arsênio que uma pessoa poderia consumir, né, poderia estar no seu organismo, também feita pelo mesmo valor, 6 vezes 10 é 23. Então, duas questões que você não pode perder para o seu concorrente, uma questão dessa. Você não pode perder. A interpretação nem foi tão complicada assim, tá? E aí essa questão de, como o Cauã falou que de orgânica estava fácil, não estava tão fácil assim, Cauã, porque teve questões que você precisou interpretar, principalmente na hora de identificar ali quem era o prepulsor da reação, tá? Muita gente confundiu, com certeza. Somente essa do ácido acetilsalicílico que eu falei para vocês, foi uma delas. E teve uma questão muito simples que eu achei também, de eletroquímica. Não sei se vocês lembram, a de eletroquímica que falava sobre o circuito, né? Falava sobre o diferencial do circuito, aí dizia lá qual eram as partículas que saem no circuito para o outro, né? Aí tinha lá ânion, tinha cátion, enfim, tinha prótons, era elétrons, né, não? Se eu estou falando de eletroquímica, então, quando passa de um circuito para o outro, o que passa são elétrons. Né? Então, questões boas, devo, mais uma vez, dar um parabéns para o Bernoulli, questão boa, questão bem contextualizada, gostei bastante da parte de orgânica, tá? Eu acredito que vocês também tenham feito coisas boas, eu acredito, né? Acredito muito em vocês em relação a isso daí. Então, vamos ver aqui, vamos voltar para as questões lá do Bernoulli. A página deixa eu ver aqui, é a página 111, não é isso? Página 111. Vamos lá. Vou espelhar ela aqui. Então, se vocês concordarem, a gente pode marcar aí um dia aí para poder responder questões nos simulados que vocês tiveram dúvidas, ou mesmo mostrar como é que faz essas resoluções, enfim. Podemos ver aí um tempinho que vocês tiverem na agenda, que eu sei que a agenda de vocês é lotada, mas a gente pode depois notar isso daí, verificar, né, uma maneira para que todo mundo possa participar. Então, nessa primeira questão, os dois hidrocarbonetos insaturados são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com H2 numa proporção de 1:1, no caso, a proporção molar. Né? Então, 1:1 é o que nós estamos vendo. Obtendo-se, em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Qual deles aí pode ser a representação? Como é que eu posso indicar essa representação? C4H10. Um butino e um buteno? Um butino e um buteno. Qual é o fundamento de um butino e um buteno? Quando a gente trabalha com essa questão aí, ó, quando a gente trabalha com essas questões, a gente precisa ir para a parte de imaginar a reação. Imagine aí esses dois elementos. Porque, por exemplo, a gente hidrogenar. Se eu tenho o butino e o buteno, a proporção de 1:1, esse 1 aí seria o quê? Seria... Deixa eu tentar fazer aqui. O problema é que agora eu não tenho mais a canetinha, né? Não tenho mais a canetinha para poder trabalhar aqui com vocês. O nosso amigo Mitch, ele não tem a canetinha. Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês essa daí. A reação em si. Porque esse but são 4, né? São 4 ligações. Então, eu teria aí a cadeia, a ligação tripla no carbono 1, né? Que está dizendo um butino e outro seria um buteno. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que está adicionando sem a proporção de 1:1, né? Então,
vai ter aqui a formação do buteno. Esse buteno é que continua tendo uma dupla ligação no carbono 1. Mas aí você vai notar o seguinte, que nessa dupla ligação no carbono 1, existe ainda uma certa instabilidade em relação à quantidade de proporção de 1 para 1. Eu não tenho como mostrar para vocês, eu vou ter que subir aqui a mesa, vou ter que fazer aqui uma espécie de uma gambiarra. Vou ter que subir a mesa para que vocês consigam ver o quadro aqui. Deixa eu... Vocês me permitem fazer isso? Vou tirar aqui 2 minutinhos só para subir a mesa e poder ficar com o quadro mais à vista, né? Vocês me perdoem aí esse transtorno de hoje. Mas essa parte aqui eu preciso mostrar realmente no contexto da formação do elemento. Deixa eu ver aqui, vamos lá, professor, rapidão. Deixa eu subir aqui para ver se vocês conseguem ver a reação. Deixa eu ver. Tá para a reação. Pronto, vocês conseguem ver o quadro agora ali ou não? Dá para ver o quadro? Dá para ver o quadro agora, não dá? Sim. Tá ok. Então, ele só ler novamente aqui, ó, 2 hidrocarbonetos insaturados, eles são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com hidrogênio, né, em um mol, de proporção de 1 para 1. Obtém-se em cada caso hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Eu poderia falar da letra A. Ele diz que é um butino e um buteno. Bora ver aqui. Diz um butino, diz que é um buteno. Mas ficaria assim um butino? Ficaria assim, né? Ligação tripla aqui com esse outro. São 4 carbonos, então um CH2 e um CH3 aqui. O buteno é mais ou menos assim, né? CH2, tem uma dupla aqui, tem um CH, 2, 3, tem um CH2 aqui, e tenho um CH3. Primeiro, vamos verificar. Eles são isômeros? Será que são isômeros? Eu tenho 4 carbonos, certo, né? Tenho 2, 4, tenho 7, né? E 7 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, 4, 7, tenho 8, né? Tenho 8 aqui. Aqui seria 8 hidrogênios. Então a questão diz que eles são o quê? Que eles são isômeros, né? Então eu já não posso trabalhar com ele, posso? Eu não posso trabalhar com a letra A. Né? Que está falando sobre a questão deles serem isômeros e eu poder fazer a proporção de 1 para 1. Eu não posso trabalhar com eles. Vamos ver na letra B. A letra B, ele chama de 1,3-butadieno e ciclobutano. 1,3-butadieno. Então, eu vou ter aqui um CH2, CH, 2, vou ter um CH, aqui vou ter um CH, né, ó. E aqui eu tenho um CH2, não é isso? Então, 3, butadieno, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, né? 3, butadieno. E o outro? O outro é ciclobutano. Ciclobutano é aquele que a gente vê o quadradinho, né? Vou botar direto aqui o quadradinho. Vou direto o quadradinho. Então, aqui eu tenho
tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Será que são isômeros? 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Mas como é que seria aí a adição deles? Será que a proporção está correta? Será que ficaria a proporção de 1 para 1? Bora ver. Eu vou ter que quebrar como se eu adicionar hidrogênio aqui? Como é que seria a adição de hidrogênio aqui? Quebrou aqui, não é? Ó. Quebrou, rompeu. Não é? Rompe aqui também na dupla. Ó, são 2 duplas, eu tenho 2 hidrogênios. Então, como é que ficaria aqui, ó? Tinha que adicionar um hidrogênio aqui, não é? Ó, e um outro hidrogênio aqui. Deixa eu tirar esse 4 para ficar. Vou botar aqui embaixo. Pronto. Adicionei o hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Vamos ver a mesma coisa lá. Como é que eu faço agora? Eu rompo aqui, né? Lembra que eu tenho que romper onde tem a tensão, né? Então vai ficar uma cadeia assim, ó. Se eu romper, então eu vou ter o carbono aqui com 2 hidrogênios, né? Ó. Vou ter esse CH2 que eu vou colocar no meio aqui, ó. Outro CH2, não sei se vocês estão vendo, estou de costas para vocês, não sei. E vou ter isso daqui. Só que agora eu tenho essa possibilidade de ligação. Então vai entrar aqui um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Bora ver se eles continuam isômeros. Bora ver se continuam isômeros. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 3, 6, 7, 8, né? Aqui eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eles não estão na proporção, né? E outra, eles não seguem aí a questão de ser isômeros, né? Eles não seguem a questão de ser isômeros. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, não estão, gente? Sim. Eu estou só adicionando os hidrogênios às possibilidades, né? Só adicionando os hidrogênios às possibilidades. Eu vou apagar aqui sim, para não ficar muito aqui embaixo. Então, vocês viram que eu notei que os dois não são isômeros quando estou fazendo a adição. Aqueles primeiros já não eram, né? A letra C é 2-buteno. Como é que seria o 2-buteno, a estrutura do 2-buteno? É no carbono 2, então vou ter aqui um CH3. No carbono 2, eu vou ter a dupla ligação, né? Vou colocar aqui o 2-buteno e vou pegar o outro, que é o 2-metilpropano. 2-metilpropano é o CHzinho aqui, o CH3. Vou botar aqui o metil, né? 2-metilpropano. Um é o 2-buteno, que é o 2-metilpropano. Propeno, Professor. perdão. 2-metilpropeno. Oi. Isso que eu ia falar. É o propeno. 2-metilpropeno. Mas ele não está dizendo a posição da dupla, então tem que ser aqui no começo, né? Se ele não diz a posição da dupla, tem que ser aqui, né? 2-metilpropeno. Então, CH3 e aqui o carbono 2. Ele não diz a posição da dupla, então quando eu digo a posição da dupla, ele está dizendo para mim que essa dupla está no carbono 1, não é? Então, vamos adicionar hidrogênio aqui, né? Vamos adicionar hidrogênio, vamos quebrar. Ele está dizendo que é hidrogêniozinho aqui, né? Então, quebro a dupla aqui, ó. Vou quebrar a dupla. Aí vou adicionar o hidrogênio aqui, são 2, né? Adiciono o hidrogênio aqui e adiciono o hidrogênio aqui. Então, ficou H2, né? Ficou H2. Saiu da dupla. Se saiu da dupla, ele produziu, inclusive, isso aqui, não foi? Produziu isso daqui, CH2, CH2 e CH3, né? Ó. Produziu isso daqui. Esse outro, a gente faz a mesma coisa. Adiciona aí o hidrogênio. Adiciona o hidrogênio aqui, ó. Quebra a dupla. Então, abre a possibilidade de entrar um hidrogênio aqui e outro aqui, né? Entrou o hidrogênio aqui e outro aqui. Como é que fica a estrutura? Vai ficar CH3
né? Um CH3 aqui e um CH3. Será que a gente tem aí a mesma quantidade? Bora ver. 3, 6, 9, 10, né? De hidrogênios. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Letra C. Letra C é o nosso destino. Tá? Deu para entender isso daí, pessoal? É uma questão, assim, um pouco trabalhosa, porque você tem que realmente fazer a quebra, colocar os hidrogênios, verificar quem está realmente levando em consideração aí os isômeros, a isomeria, né, que a questão fala isso, né, e aí fazer toda a definição, né, no caso aí 10 hidrogênios, aliás, 10 hidrogênios, 4 carbonos, para poder fazer a classificação da proporção de 1 para 1. E é isso que nós fizemos, foi uma adição catalítica ou hidrogenação catalítica, tá? Então, nós temos aí essa letra C como resolução. Tá bom? Vocês têm algum específico aí que queiram que eu vá direto ou a gente pode ir na sequência? Se tiver algum específico, a gente... Tá faltando o quê? 3 minutos, né? A gente pode fazer. Então, vamos na sequência, né? Vamos ver a sequência aí. Vamos na sequência. Eu acredito que vocês não tenham feito todas, ou então não tenham iniciado, para poder relembrar essa questão conteudista, né? Então, vamos voltar para cá, para o enunciadozinho. Na segunda, aí, o hidrocarbonetos são compostos químicos muito utilizados como combustíveis e em processos industriais. Entretanto, os gases metano, etano e propano... Ah, gente, eu lembrei aqui do GLP. Tinha uma questão do GLP na prova, no simulado de vocês. Vocês conseguiram acertar aquela questão? O GLP é o gás liquefeito de petróleo, não é? Ele queria saber, lá no simulado, de que ele era feito, qual eram os compostos que eram feitos. Gente, nunca esquece disso, gente. Esses gases, eles são hidrocarbonetos. Esse gás, que é o botijão de gás que nós utilizamos, né, o gás butano, ele é hidrocarboneto. E ele é formado pelo butano, que você já conhece, e pelo propano. Não esquece disso. Propano e butano são hidrocarbonetos. Diferente de nós falando do metano. O metano, ele é 70% metano. Óbvio que, quando você vai trabalhar com esse gás, chamado gás natural, nós temos também a presença de propano, temos a presença de butano, mas em menor escala, né? Que é justamente chamados propelentes. Até porque o metano em si, ele é muito explosivo, né? Você sabe que ele reage muito facilmente com calor. Então, a presença desses outros gases, no caso aí, derivados do petróleo, eles facilitam aí esse gás se expandir e a questão energética também, né? Relacionada à questão energética. Então, foi uma questão também muito simples que eu achei, tá? Questão que fala sobre hidrocarbonetos, né? E a Yolanda disse que foi a única que achou fácil. Yolanda, você vai, até o final desse processo, você vai dizer para mim que a química não é esse bicho-papão, não, que todo mundo acha. Vamos lá. Considerados asfixiantes quando estão em ambiente onde o ar contém níveis insuficientes de oxigênio, o eteno, gás incolor, usado como anestésico simples em animais, e o propeno, tem propriedades toxicológicas semelhantes, sendo também nocivos para as plantas. Considerando-se essas informações, as estruturas e propriedades de hidrocarbonetos, é correto afirmar. Letra A. A velocidade de difusão do propano no ar atmosférico é maior do que a do metano e do etano. Propano é maior do que a do etano. Que difusão, o que é difusão? É como ele se espalha, né? Como eu vou conseguir sentir a presença dele no ambiente. Difundir. Se vocês viram lá em gases conduzantes. Essa difusão, ela é mais... A velocidade dela é maior no propano, né? No caso aí, o propano no ar é maior do que a do metano e a do etano. O que vocês acham? Aí vem a questão do que eu falei para vocês do tamanho da cadeia, né? Lembra? Lembra disso daí? Propriedades
orgânicas, né? Quanto maior a cadeia, menor será o quê? O ponto de ebulição, né? Menor será o ponto de ebulição. Então, nesse caso, o propano, ele tem 3 carbonos, né? Então, a difusão dele é dificultada um pouco mais, justamente pela questão aí da interação com os hidrogênios e carbonos que tem presente, né? Então, essa resposta não é verdadeira, não é a letra A. Letra B. O gás metano é proveniente da decomposição de material orgânico por bactérias aeróbicas. O metano é proveniente da decomposição de matéria orgânica por bactérias aeróbicas. É ou não é? Qual é o erro dessa alternativa? Eu já extrapolei meu tempo, né? Certo, é decomposição de matéria orgânica. Mas é por aeróbicas ou anaeróbicas? São bactérias anaeróbicas, né? São elas que fazem o processo da fermentação direta aí da matéria orgânica e a formação desse gás, a liberação desse gás. Na letra C, a hidrogenação do eteno e do propeno. Hidrogenação do eteno e do propeno. Chegamos ao horário. Aí ela está dizendo para mim aqui. Gente, então vou direto para o gabarito, tá? Letra E, que diz assim, a reação entre eteno e cloreto de hidrogênio forma o haleto orgânico de cadeia homogênea. Depois a gente volta por essas questões, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente já encerrou aí o volume 4. Eu só vou voltar na próxima aula resolvendo essas questões com vocês, tá? E combinando aí um horário para a gente poder fazer resoluções do nosso material de revisão, tá? E dos simulados do Bernoulli, lógico, se vocês quiserem, tá? Fiquem todos bem, estou à disposição, como eu sempre falo, tá? Estou aqui às ordens, quando vocês precisarem, podem me chamar que eu aparecerei, tá? Um abraço, pessoal. Tudo de bom para todos. Até a próxima aula.